Vamos abrir aqui, Pedro, para a gente conseguir entender um pouquinho mais. A administração é considerada regular para 34% das pessoas que foram entrevistadas. E aí a gente está falando de quase um pouquinho mais de 8.500 pessoas entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Portanto, o governo Lula é positivo para 33% dos brasileiros e negativo para 31%, Pedro. Renan, essa pesquisa traduz o sentimento geral da população brasileira quando olhadas outras pesquisas. O Brasil está dividido em 3 fatias, que são muito similares em termos de tamanho populacional. Primeira fatia, a fatia lulista. Segunda fatia, a fatia bolsonarista. E a terceira fatia é um pêndulo. Ora pende para o lado do Bolsonaro, ora pende para o lado do Lula, ora pende para a esquerda, ora pende para a direita. Aí, olhando o gráfico, a gente percebe que tem um aumento pequeno aqui na avaliação de positivo e de regular, e a avaliação negativa permanece praticamente igual, né, com uma estabilidade. Enquanto aqueles que não sabem ou não responderam, tem esse decréscimo que é percebido no aumento de positivo e regular. Não muda muito do que a gente viu lá atrás. Perceba que quando você teve efetivamente a eleição do Lula e o começo do governo, o número de pessoas que avaliavam o governo como positivo era mais significativo, batia ali a casa dos 40%. E chegou a subir num determinado momento, né? Chegou a voltar, até uma alta ali, ainda em 2022, 2023, enfim. Agosto de 2023 é aquele pico máximo ali. Quando você teve ali o primeiro momento de lua de mel do governo com a população. Superando os 40%. E depois você tem esse decréscimo significativo. Em 2024 é um ano ruim para o governo em termos de propostas. As ideias do governo, elas ou não vão para frente e encontram algum tipo de resistência, como é o caso, por exemplo, da PEC da Segurança Pública, ou vão para frente, mas não conseguem reverter esse quadro, que é o caso, por exemplo, do Pé de Meia, que é um programa de educação, de incentivo à permanência escolar dos alunos. E tem, por outro lado, nesse período também, Renan, de 2024 agora, uma série de declarações públicas do presidente Lula que acabam sendo mal vistas pelas pessoas, questionadas inclusive na diplomacia internacional. Então, efetivamente, esse é apontado como um dos pontos de consequência dessa perda de avaliação positiva por parte do governo Lula. Então, ali um pequeno aumento entre avaliações positivas e avaliações regulares, e as avaliações negativas permanecendo como estão. E a gente traz para vocês agora também um outro destaque da Quest. 52% dos entrevistados aprovam o trabalho de Lula, 47% desaprovam. Mais uma vez, 8.598 pessoas entrevistadas, isso entre os dias 4 e 9 de dezembro, e temos uma margem de erro que é de 1 ponto percentual, tanto para mais quanto para menos. Esse é um recorte também interessante, não é, Pedro? É o mesmo quadro da eleição, né, Renan? Exato. É praticamente a mesma coisa que a gente viu na eleição de 2022. Essa diferença pequena entre aqueles que gostam e aqueles que não gostam, né? Olha aí, mais uma vez você tem um início de governo com um patamar mais elevado e aí você tem uma redução ao longo, especialmente do ano de 2024. E no caso daqueles que desaprovam, você começa lá embaixo e vai subindo e sobe especialmente agora nesse ano de 2024. Tem até um pico aqui, Renan, que é um pico de 24, que mostra a diminuição da reprovação e o aumento da aprovação. Você consegue ver no mapa que mês que a gente está aí? Julho de 2024. Bem no meio do ano, né? Quando você teve ali uma série de fatores que ajudaram o governo federal a melhorar a imagem com a população de modo geral. Essa aprovação, ela também é consequência um pouco da figura do Lula como um mediador internacional. Evidentemente, você tem a participação do Brasil no G20, o Brasil foi anfitrião do G20, você tem o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia, você tem mensagens positivas por parte do governo e acerto mesmo, bolas dentro, gols do governo na política externa. Então, isso reflete também nessa aprovação, isso traz uma aprovação maior. Agora, essa mudança de curva que a gente tem, esse aumento da desaprovação ou da reprovação do governo, ajuda a justificar por que o Lula e o PT estão tão incomodados com a comunicação.
a ponto de considerar trocar o ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, por outro nome, para poder melhorar a interlocução. Porque o governo, a avaliação do presidente Lula, dos ministros, não é que o governo não está conseguindo fazer, é que o governo está fazendo, mas não está conseguindo comunicar. E aí, realmente, você precisa de uma reforma na estratégia, porque senão esse gráfico vai ficar cada vez pior para eles.